Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia, você que nos assiste aqui ao vivo no nosso Morning Call a partir das 5h50 ou você que nos assiste aí posteriormente gravado, não esqueça então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e entregue a cada vez mais pessoas de forma gratuita. Então, se você conhece aí pessoas, colegas do mercado financeiro que gostam do mercado financeiro, compartilhe esse conteúdo e também você pode acessar aí um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Quase que reiniciamos a semana, né? Uma quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021, após o dia 7 de setembro, aí, feriado nacional, retomamos aqui após feriado de ontem, olhando um pouquinho aí para tudo que aconteceu no mercado na segunda-feira, aqui no Brasil, véspera de feriado, e também o que aconteceu no mercado no dia de ontem, trazendo principalmente aí os próximos desdobramentos após as manifestações também no dia de ontem aqui no Brasil, a favor e contrárias aí ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Olhando um pouquinho então para o que aconteceu na véspera do feriado, nós tivemos o índice Bovespa fechando em alta e acompanhando as bolsas internacionais. Lembrando, isso foi na segunda-feira, onde nós tínhamos também aí uma negociação menor de títulos, uma menor liquidez, principalmente por conta do feriado do Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos. Então o movimento acabou sendo mais fraco, mas Ibovespa aí fechou em alta no dia 6, na segunda-feira. Na mesma segunda-feira, nós também tivemos aí quedas fortes aí no minério de ferro, que acabou derrubando algumas ações. O próprio Boletim Focus, que foi divulgado, trazendo aí uma nova perspectiva de alta de juros e de inflação, né? A inflação já pela 22ª semana consecutiva aí, essa perspectiva de novas altas, uma redução no PIB, redução também, aumento também, desculpa, aí na perspectiva de inflação, câmbio e também taxa Selic, que foi revisada para cima pelos especialistas, trazendo obviamente aí maior preocupação para o mercado de forma geral. Ainda olhando para a segunda-feira, a expectativa em torno aí das manifestações do dia de ontem, né, também impactaram bastante o mercado, como as demais informações que já estamos acostumados, né, crise hídrica, CPI da Covid, precatórios, entre outros pontos aí que estavam no radar dos investidores. Passado aí o feriado dos Estados Unidos e o nosso feriado então aqui no dia de ontem, nós tivemos então ontem um exterior fechando aí com queda na maioria das bolsas globais, bolsas americanas aí preocupadas aí com o avanço da variante Delta e ainda de olho na expectativa aí do Federal Reserve, que deve aí manter por mais tempo a sua perspectiva aí de estímulos econômicos após dados de emprego aí que nós tivemos na última semana. Óbvio, aguardamos ainda desdobramentos nesse sentido com as próximas reuniões do FOMC e vamos trazendo esses detalhes aqui para todos, mas são informações que estão aí no radar dos investidores. Também olhando para informações aí no radar dos investidores, tivemos ontem aí forte queda nas criptomoedas, né, principalmente o Bitcoin e o Ethereum, que são as mais conhecidas, logo após aí o lançamento aí do Bitcoin como moeda oficial em El Salvador, o primeiro país, né, a ter o lançamento do Bitcoin como uma moeda oficial. E alguns especialistas acreditam aí que o preço do Bitcoin de algumas cripto haviam subido demais por conta dessa expectativa e agora estariam num momento de correção, mas falamos ainda um pouco mais sobre essa questão aí durante o nosso Morning Call. Olhando para a Europa, no dia de ontem também nós tivemos uma queda nas ações da Europa, preocupado aí com os investidores preocupados com a desaceleração da retomada econômica, além de aspectos como inflação e receios aí de o Banco Central Europeu reduzir estímulos. Nessa semana tem reunião do Banco Central Europeu, falamos um pouco mais sobre isso durante o nosso Morning Call também. Por outro lado, na Ásia, ontem nós tivemos as bolsas fechando em alta, né, Japão e China,
olhando aí para a China, principalmente, o indicador aí de exportação chinesa tendo subido, acabou dando maior ânimo para os investidores aí de mercado asiático no dia de ontem, além de alguns pontos olhando aí para a perspectiva de PIB no Japão, que também aí trouxeram altas aí durante os últimos dias, juntamente com notícias políticas. Vamos olhar um pouquinho aí para o mercado em números, para ficar mais fácil aí a nossa análise. Nós tivemos então aí, antes do feriado, né, no dia 6, o índice Bovespa subindo 0,80% a 117.869 pontos. Ontem tivemos então feriado e aí não tivemos evolução nesse sentido. O dólar aí fechou com uma queda de 0,17% a R$ 5,17. E olhando aí para as bolsas norte-americanas no dia de ontem, dia 7, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subiu lateralizando 0,07% a 15.374 pontos. S&P 500 caiu 0,34% a 4.520 pontos e Dow Jones caiu 0,76% a 35.100 pontos, olhando aí para as bolsas no dia de ontem. Quando olhamos para a Europa, o euro também caiu 0,30% a R$ 6,13 e as bolsas aí seguiram o mesmo caminho de queda das bolsas norte-americanas, com o DAX na Alemanha caindo 0,56 a 15.843 pontos, o CAC na França caindo 0,26% a 6.725 pontos e no Reino Unido a queda foi de 0,53 a 7.149 pontos, olhando aí para as bolsas europeias no dia de ontem. A Ásia, como nós falamos aí na abertura do nosso Morning Call, tivemos a China subindo 1,07% a 14.702 pontos e Japão também surfando aí uma boa onda desde a semana passada, subindo 0,86% a 29.916 pontos. Cenário de cripto, então, como nós também reforçamos na abertura do nosso Morning Call, Bitcoin ontem caiu 10,68%, enquanto o Ethereum caiu 13,41%. A perspectiva, olhando aí nas primeiras horas da manhã, as negociações aí de cripto, né, Bitcoin e Ethereum, continuavam aí nessa queda próximo dos 10%, então reforçando as perdas nesse sentido aí para o dia de hoje. Óbvio, o mercado é soberano, mas estamos olhando aí para as primeiras horas do dia. Olhando aí para petróleo futuro, também continuam as altas aí do petróleo futuro após toda a confusão na última semana, com alguns países da Arábia vendendo petróleo mais barato, com a perspectiva e a cobrança dos Estados Unidos por ampliar a oferta de petróleo, mas a OPEP mantendo aí a perspectiva de aumento aí de 400 mil barris por dia, né? Nesse aumento, voltamos então aí para a perspectiva de um Brent a 71 dólares e 56 cents e o WTI a 68 dólares e 34 cents. Ambos aí se mantêm em perspectiva de alta aí para o dia de hoje. Olhando aí para o índice S&P 500, né, o índice do medo, como ele é conhecido, S&P 500 VIX, ele subiu 10,54% no dia de ontem, chegando a 18,14 pontos. Nessas primeiras horas do dia, ele continua numa perspectiva de alta, lembrando que quanto mais alto esse indicador, maior a volatilidade, maior o risco no mercado de ações, e ele é utilizado muito para balizar compras e vendas no mercado acionário. Quanto maior, pior, e quanto menor também essa volatilidade. Olhando então para esse cenário aí, a perspectiva aí da queda nas bolsas de ontem e todos os cenários aí que vamos falar ainda um pouquinho mais, tem feito um pouco mais de pressão sobre o índice VIX, que acima de 20 pontos já começa a ser difícil de prever a oscilação, a volatilidade aí do mercado de ações. Olhando aí para metais futuro, com a perspectiva aí do mês de setembro, nós temos aí o ouro que caiu um pouquinho, chegando a 1.795 dólares e 90 cents, o alumínio futuro aí subindo a 2.766 dólares e o ferro refinado continuando em queda a 138 dólares e 99 cents a tonelada. Tivemos aí já na semana passada fortes quedas aí no minério de ferro, principalmente aí por conta aí da redução da demanda lá na China, né? O governo chinês aí controlando a produção nas siderúrgicas, a produção de aço,
automaticamente acaba reduzindo a demanda aí por minério de ferro e acaba prejudicando a cotação aí que já chegou acima dos $215, como nós vimos aí em diversos momentos aqui. Existe aí toda uma perspectiva de que a China tenha reduzido esse período aí, que continue a redução nesse ano, na verdade, das siderúrgicas para reduzir a questão da poluição, até mesmo com a perspectiva aí de Jogos Olímpicos de Inverno no ano que vem. Então aguardamos também novas notícias e desdobramentos nesse sentido, além, óbvio, da China estar tentando controlar a inflação da sua indústria e manter o crescimento da economia. Olhando aí para o fechamento das ações do índice Ibovespa no dia 6, antes do feriado, nós tivemos as principais altas aí por conta de Pecar 3, que é pão de açúcar, que subiu 6,75% a R$ 28,94. BIF 3 Minerva subindo 6,68% a R$ 8,31. Amer 3, que é o novo ticker de lojas americanas, que conta aí as lojas físicas e também B2W, subindo 5,42% a R$ 44,15. Copel CPLE 6, que subiu 5,01% a R$ 7,13. E aqui uma das empresas que iniciou aí o mês de setembro fazendo parte agora do índice Ibovespa, Redditor, que não fazia parte do índice anteriormente, subindo 4,12% a R$ 71,32, RDOR3, então uma das novas ações listadas no índice Ibovespa. Já entre as principais quedas do índice, nós também temos uma das ações que iniciou no índice Ibovespa no mês de setembro, DXCO3, Dexco, que é a antiga Duratex, e caiu 2,96% na segunda-feira, dia 6, fechando a cotação a R$ 19,65. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, caindo também 1,90% na segunda, a R$ 34,15. Vale 3 também caindo 1,57% a R$ 97,06. Como falávamos aí, siderúrgica e Vale caindo muito também por conta dessa queda no preço do minério de ferro, que acaba impactando aí bastante essas duas empresas. EQTL3 Equatorial caiu também 0,97% a R$ 25,40. E Embry 3 Embraer, que vinha em forte alta aí no mês de agosto, uma das principais altas do mês de agosto, caindo 0,97% a R$ 21,55. Olhando aí para a agenda de indicadores, hoje vale a pena ficar de olho aí na divulgação do IGPDI, o índice lembrando, nós temos dois índices de inflação, o IGPM, e o IPCA. Eles são medidos em dias diferentes. Um olha para varejo e o outro olha muito mais para o atacado. O IGPM ou IGPDI olha mais para o atacado. A diferença do IGPM para o IGPDI é o período em que olha o IGPM, então é olhado aí do dia 1º ao dia 30 e divulgado aí no início do mês subsequente. Também vale a pena ficar de olho no dia de hoje aí no fluxo cambial estrangeiro, olhando aí principalmente como que os investidores têm olhado para o Brasil em relação a investimentos. Tivemos alguns recordes na primeira semana, vale a pena então ficar de olho aí no que acontece e na divulgação do dia de hoje. Já olhando para o exterior, nós temos aí um dia com bastante movimento também, como nós tivemos feriado no Brasil e nos Estados Unidos, segunda e terça-feira foram dias aí com poucos indicadores para ficar de olho, mas hoje nós temos aí o payroll na França, que segue a mesma perspectiva do payroll lá nos Estados Unidos, que é a divulgação de empregos, geração de empregos não agrícolas, então é importante olhar para essa questão aí na França. Balança comercial francesa também divulgada no dia de hoje. Hoje nós temos novos discursos aí de membros do Banco Central Europeu, que essa semana se reúne para algumas discussões, então vale a pena ficar de olho nesses discursos. Hoje tem divulgação também da oferta de empregos lá nos Estados Unidos. Tivemos semana passada aí a divulgação de seguro-desemprego e também a geração oficial de emprego, payroll, na sexta-feira. E agora a oferta de empregos, lembrando que nos Estados Unidos, por conta principalmente de auxílios de seguro-desemprego que continuam, existem ainda uma boa quantidade de pessoas que não têm buscado empregos, principalmente por estar recebendo aí
esse auxílio do governo. Então a oferta de empregos aí no dia de hoje também pode mostrar um pouco mais desse cenário em relação à geração de empregos. Hoje também temos discursos de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, que deve novamente aí ter reunião daqui a 2 semanas e voltando também a discutir diversos pontos. Temos também audiência aí sobre os relatórios de inflação lá no Reino Unido, olhando para essa perspectiva da Europa em relação à inflação, que tem preocupado bastante, como nós ressaltamos na abertura do nosso Morning Call. Hoje tem a divulgação aí do livro bege lá nos Estados Unidos, né? Esse livro bege, ele olha aí a perspectiva de todos os locais onde tem o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, né? Tem diversas perspectivas, eles olham todos os estados e a perspectiva geral aí em relação a esses estados, né? Olhando política monetária, inflação e diversos aspectos. Então é uma divulgação bem importante também dos Estados Unidos. E fechamos aí com o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e o IPP, Índice de Preços ao Produtor na China, mostrando um pouquinho também dessa inflação aí na China, que é importante ficarmos de olho. Entrando já um pouquinho em aspectos que podem impactar o mercado financeiro aí nessa semana, no dia de hoje, e desdobramentos para o decorrer da semana, a política, que tem sido uma tônica forte aqui no nosso Morning Call, sempre mais acentuada desde a volta do recesso parlamentar, com diversas situações interferindo no mercado financeiro, e hoje não é diferente após as manifestações aí no feriado de ontem, dia 7 de setembro, onde nós tivemos diversas manifestações no país inteiro, manifestações contrárias e a favor ao atual presidente Jair Bolsonaro e ao seu governo. Isso deve trazer diversos desdobramentos, e quase todo o aspecto político do dia de hoje tem a sua máxima aí nas manifestações e falas que aconteceram no dia de ontem, dia 7 de setembro. Inicialmente aí nós temos uma perspectiva do presidente da mesa do STF, o Luiz Fux, se manifestar oficialmente aí sobre os atos pró-Bolsonaro no feriado, né? Lembrando, houveram diversas declarações de que os ministros do STF estariam de olho nas manifestações e coibiriam aí qualquer excesso com punição, inclusive aí posterior. A princípio tivemos um dia bem tranquilo aí, com menos problemas do que se imaginava aí pelos governadores, por PM e outros aspectos, mas hoje deve ter uma manifestação oficial então do Luiz Fux, ministro presidente da mesa do STF, Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro, no dia de ontem, aí, com alguns discursos, né, um deles pela manhã em Brasília, aí, diante dos manifestantes, e depois em São Paulo, no período da tarde, ele amplia o atrito aí com o judiciário aí através desses discursos, né? Inclusive aí falando que os ministros do STF, né, especificamente Alexandre de Moraes, com quem ele tem mais atrito, devem aí decidir se cumprem as regras ou podem sofrer consequências, como na própria fala do presidente, né? Ou cumpre a regra ou pede para sair, e alertando inclusive que ele não cumprirá mais nenhuma ordem judicial, principalmente vinda aí de Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes aí que é o relator da CPI das fake news e também da CPI em relação a campanha eleitoral inicial, né? Que o presidente Jair Bolsonaro aí teria iniciado uma campanha eleitoral enquanto ainda candidato antes do período aí que poderia ser avaliado pelo TSE. Então isso acaba aí tendo maior desdobramento. Já temos esse atrito há alguns meses, falamos aí frequentemente, diariamente sobre eles aqui, e obviamente isso deve trazer também desdobramentos aí para os próximos passos da política brasileira, impactando também no mercado financeiro. Após esses discursos, após toda essa movimentação do dia 7, diversos líderes partidários, né, diversos partidos inclusive se reuniram aí para tratar de um possível novo pedido de impeachment ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive aí levando talvez essa questão novamente a Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e obviamente isso também pode trazer atritos e desdobramentos aí para a política brasileira e para o mercado financeiro. E os ataques ao STF podem frear a agenda de reformas na Câmara e no Senado, é o que dizem alguns especialistas, inclusive a própria questão aí da PEC dos precatórios, lembrando que o ministro do STF, Luiz Fux, estava à frente da negociação junto às
ao Conselho Nacional de Justiça para mudar a regra dos precatórios, e todo esse movimento, tanto dos precatórios como reforma administrativa, reforma tributária, a mini reforma trabalhista que estava sendo discutida, podem ser freados aí, principalmente aí por Câmara e Senado, após os ataques aí ao STF e, obviamente, aí novos pedidos de impeachment que podem entrar aí para o Arthur Lira na Câmara, que sempre deixou bem claro que não é ele que decide sobre essa questão do impeachment, mas sim as condições, e obviamente alguns desses pontos aí podem ter desdobramentos aí para o Brasil e para o mercado financeiro. Olhando um pouquinho agora para a questão de economia, o Banco Central Europeu, como nós já falávamos na abertura do nosso Morning Call também, discutirá essa semana algumas situações. Uma delas é a manutenção dos estímulos econômicos e, óbvio, com a possibilidade aí de anúncio de alguma redução na compra de títulos, semelhante aí ao que aconteceu com o Federal Reserve lá nos Estados Unidos, e logo depois do discurso de Jerome Powell lá nos Estados Unidos no simpósio de Jackson Hole, nós falávamos aqui também que esse mecanismo de redução de estímulos falado pelo Fed poderia contaminar, poderia chegar a outros países também, outros bancos centrais. Óbvio, né? A expectativa aí de retomada econômica significa uma redução nesses estímulos econômicos, mas a Europa nesse momento não vive um bom momento de retomada, com ampliação dos casos de Covid também, e um anúncio nesse sentido poderia dificultar ainda mais e preocupar ainda mais investidores de forma geral. Apesar aí da crença que nós falamos inclusive diversas vezes aqui no nosso Morning Call no mercado financeiro, de que o segundo semestre de 2021 e o ano de 2022 seriam impulsionados aí pela área de crédito nas instituições financeiras, um estudo mostra que não é o que tem acontecido aí nesse segundo semestre. Óbvio, ainda estamos no início, em meados do segundo semestre, tem água para passar embaixo da ponte ainda, né? Mas um estudo aponta aí que em 9 dos 27 setores da economia houve uma redução na questão de oferta de crédito. Então, também mostrando aí uma certa preocupação, talvez, das instituições financeiras, e também muitas empresas aí não indo buscar crédito com receio aí da retomada econômica e de não conseguir honrar os seus compromissos. Falando ainda em desdobramentos de tudo aquilo que aconteceu no dia de ontem, no feriado do dia 7, especialistas aí têm discordado, né, ou divergido em relação aos protestos do dia 7 de setembro. Em relação aos ativos, o que acontecerá com os ativos após os discursos aí do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto alguns países já se manifestaram aí no dia de ontem, aí falando em risco à democracia no Brasil, trazendo talvez uma perspectiva aí de um pivô de redução da confiança de investidores internacionais e automaticamente um maior risco político e risco fiscal no Brasil. Outros especialistas falam que a continuidade do bom humor lá do Federal Reserve, a manutenção da taxa de juros e a manutenção também da recompra de títulos é mais importante do que as próprias falas do presidente Jair Bolsonaro, que enquanto for mantida a taxa de juros mais baixa nos Estados Unidos, os ativos brasileiros ainda teriam um bom espaço aí para investidores estrangeiros e também investidores nacionais. E finalizando aqui a nossa parte de economia, os Estados Unidos alcançaram aí nesse início de semana 75% dos adultos já vacinados aí com a primeira dose da vacina. Lembrando, existia toda uma perspectiva ainda disso acontecer lá no primeiro semestre, mas os Estados Unidos enfrentam aí principalmente uma grande rejeição de boa parte da população em tomar a vacina e uma outra boa parte da população que tomou a primeira dose não querendo tomar a segunda dose, o que acarretou também em diversas situações aí de aumento de casos de Covid por conta da variante Delta, e agora o governo corre atrás desse prejuízo também para ampliar a vacinação da população e reduzir aí os casos de Covid-19 lá nos Estados Unidos.
Entrando para a gente falar um pouquinho aqui de mercado corporativo, a Toyota aí que foi pivô de algumas situações aí nas últimas semanas, né? Inicialmente aí falando em redução aí de cerca de 40% da sua produção. No Brasil aí, felizmente, gerando aí cerca de 500 novos empregos na Grande São Paulo por conta de um terceiro turno que foi aberto aí para a produção da Toyota, e agora ela anunciou aí um investimento de mais de 13 bilhões de dólares aí para a produção de baterias para carros elétricos, né? Toyota quer continuar sendo a referência nesse sentido e ampliar toda essa questão de veículos elétricos, o que também acaba tendo impacto no mercado geral, e outras montadoras devem em breve seguir o mesmo caminho. Tivemos aí a notícia também durante o feriado aí da Superintendência do CAD, que recomendou a fusão da Unidas e Localiza, né? Lembrando, existe aí desde já bastante tempo, aí, há mais de 6 meses, essa discussão com o CAD da possibilidade aí da fusão da Localiza e Unidas, que formaria aí o maior conglomerado então de locadoras de veículo. Outras locadoras aí concorrentes entraram com pedido no CAD para que o CAD fizesse mudanças e não criasse esse monopólio aí da Unidas e Localiza. Inicialmente então a superintendência recomendou, e agora isso vai para o tribunal do CAD, que tem até o início aí de 2022 para definir então se aprova ou não essa fusão então de Unidas e Localiza. Isso deve impactar o mercado e aguardamos cenas dos próximos capítulos também. Com toda a mudança no mercado de saúde, que a gente fala bastante aqui, né? Tanto planos de saúde, M&As, fusões, incorporações que nós vemos aí, aquisições também, além da área de saúde através de hospitais que estão iniciando aí a sua caminhada dentro do índice Ibovespa. Agora nós temos então o sistema Unimed, né, que é um dos sistemas aí de cooperativos de saúde, de planos de saúde mais conhecidos do país, planeja aí criar um fundo imobiliário para captar recursos aí através da venda de alguns ativos do próprio sistema e se fortalecer então diante dos concorrentes, né? Toda essa mudança então fazendo com que a Unimed também se mexa nesse sentido, para que ela continue sendo competitiva, continue captando recursos e continue aí dentro do seu sistema cooperativo, aonde diversos médicos se associam à cooperativa, e aí a cooperativa paga um valor um pouco menor para eles através do plano de saúde. Essa é a ideia do sistema Unimed de planos de saúde. Continuando, e um problema sério que nós já falamos diversas vezes aqui, que é a falta de chips e semicondutores para diversas áreas. Agora tivemos algumas montadoras, inicialmente aí a Volkswagen na Alemanha, afirmando aí que a escassez desses chips e semicondutores para produção de veículos pode perdurar não meses, mas até mesmo anos, né? Tivemos aí um primeiro semestre bem difícil para as montadoras por conta disso, não está sendo diferente agora, e essa perspectiva então de escassez ainda, de falta de chips e semicondutores, pode perdurar aí por mais alguns anos, lembrando que não afeta somente a indústria automobilística, mas diversas outras indústrias também, o que acaba elevando aí o preço para o consumidor final, visto que haverá menor oferta, com menor oferta aumenta a demanda e aumentam os preços também. Falando em demanda, a demanda aérea, né, no mercado nacional, os voos aí subiram cerca de 87% aí no mês de agosto, a demanda por voos, obviamente aí com a redução de casos de Covid-19 e retomada aí de diversos setores, acaba favorecendo também a retomada das companhias aéreas, que sofreram bastante aí durante todo o período da pandemia. E IRB e RBR, né, IRB vai pagar dividendos pela primeira vez desde 2019. IRB aí, que é a única resseguradora brasileira, né, e sofreu aí diversos problemas aí nos últimos anos, principalmente olhando para 2020 e 2021, com queda brutal aí no valor das ações, além de alguns escândalos internos em relação à mudança de gestão e outros aspectos aí que o mercado já está mapeando há bastante tempo. Tudo isso deve mexer com o mercado financeiro, e
outros aspectos, ainda que a semana deve ser bem movimentada. Já são 6h19 da manhã, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado e a perspectiva do que nós podemos ver aí no dia de hoje. Na Ásia, nós já temos aí as bolsas fechadas. A China fechou aí com queda de 0,10% a 14.688 pontos, após as altas aí dos últimos dias. A China ainda sofrendo bastante, principalmente aí por conta da intervenção do governo em empresas de tecnologia e outros setores, acaba automaticamente afetando bastante as ações das empresas chinesas também. Ainda olhando para a Ásia, olhando principalmente para Japão, a Nikkei no Japão continua subindo, alta de 0,89% no dia de hoje, e a bolsa Nikkei fechou acima dos 30 mil pontos, 30.181 pontos. Não víamos aí a Nikkei nesse nível já há bastante tempo, e continua aí o bom humor, principalmente aí no Japão. Tivemos as questões políticas na semana passada, e essa semana a perspectiva aí de alta no PIB do segundo trimestre, também aí favorecendo o mercado de ações lá no Japão. Olhando para as demais bolsas, nós temos uma perspectiva de queda nas principais bolsas mundiais no dia de hoje, principalmente com receios na Europa em relação aí, a inflação e aquilo que o Banco Central Europeu pode definir nessa semana em relação aí à recompra, compra de títulos e redução desses estímulos econômicos. Com isso, nós temos aí o DAX na Alemanha caindo quase 1,5%, o CAC na França cai 1,20% nesse momento, e no Reino Unido também a queda é de 1,20%, então caindo forte as bolsas europeias nessas primeiras horas da manhã aqui no Brasil. Pré-market dos Estados Unidos também trazendo uma perspectiva de leve queda, não tão acentuada como a Europa, mas nesse momento aí Dow Jones cai 0,35%, S&P 500 cai 0,30% e Nasdaq cai 0,20% nesse momento, 6h21 da manhã. Índice Bovespa aí deve seguir as bolsas internacionais, apesar de termos tido aí nos Estados Unidos ontem uma alta dos ADRs, mas muito aí reflexo das altas na segunda-feira. Óbvio, o mercado é soberano, o índice Bovespa pode se descolar novamente das bolsas mundiais. Cenário interno também pode potencializar esses resultados, trazendo aí uma perspectiva diferente do que acontece lá fora. Muito obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós retomamos para falar aí sobre o que aconteceu no mercado hoje e os desdobramentos, principalmente aí do 7 de setembro no mercado financeiro. Bons negócios, um bom restante de semana e até amanhã.